Hi guys! Meu nome é Bia, eu tenho 24 anos e eu tô iniciando meu processo para se tornar uma au pair. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre da onde surgiu o meu desejo de ser au pair, como tem sido, como eu me preparei e como tem sido as primeiras etapas. Minha irmã foi au pair, então eu conheci o intercâmbio através dela. Ela foi au pair, eu acho que em 2013. Que barulho! Que barulho! Então, conheci o intercâmbio através da minha irmã. Eu não sabia se era isso mesmo que eu queria, então fui deixando as coisas rolar. Em 2015 entrei na faculdade, minha faculdade tinha 5 anos, então foi o primeiro passo que eu dei. Em 2020, quando teve a pandemia, eu perdi meu pai, aconteceu muitas coisas e eu tava no 4º ano da faculdade, de 5. Então era um momento onde que eu comecei a ver o que eu queria fazer da minha vida, quais eram as opções, o que eu poderia fazer. Então no final de 2020 eu já tinha feito meu pré-TCC e eu falei, não, eu preciso escolher o que eu faço primeiro. Eu começo a estudar para uma residência, eu começo a estudar inglês. Então eu decidi que eu ia fazer o au pair após a minha faculdade, que acabava no final de 2021. E o primeiro passo que eu fiz foi fazer a minha habilitação, né, que era o que eu podia fazer no momento. Então comecei um processo de habilitação que durou uns 5 meses, comecei em janeiro de 2021, acabei ali em junho. E aí comecei a estudar inglês, mas bem pouco, porque como eu tava no último ano da faculdade, eu tava fazendo todos os estágios com pandemia, estágio curricular, estágio extracurricular, eu tava trabalhando, então tava fazendo muita coisa. Meu TCC, eu apresentei meu TCC em julho de 2021, então eu não tava conseguindo estudar muito inglês, então zero inglês, entendia uma coisa ou outra, sabia um pouquinho de vocabulário, mas não era o suficiente. Terminei minha faculdade esse ano por conta da pandemia, houve um atraso. Legal, em março de 2022. De presente de formatura, ela me deu uma viagem para visitar ela nos Estados Unidos. Lá, passei um mês com a minha irmã nos Estados Unidos, voltei com a mesma coisa de inglês e ela falou assim, não, você tem que decidir, você tem que começar a se preparar, você tem que entrar em contato com a agência. Então eu comecei a estudar inglês com ela, porque eu queria ir pra agência só quando eu tivesse o mínimo para fazer o teste de inglês. Em julho a gente começou a estudar, em julho eu procurei as agências, fui na primeira, eu procurei as agências e como eu moro em Recife, então não tem muitas opções, fui na Cultural Care, agendei para ver a palestra. Vi a palestra, vi mais ou menos como seria o passo a passo, que tinha que fazer um teste de inglês, o teste de inglês era só R$40, então achei ok começar pela Cultural Care, nem me atentei aos valores de todas, né? Fui na primeira, que eu já conhecia, que minha irmã tinha ido nela, e escolhi a Cultural Care. E nisso eu comecei a estudar com a minha irmã uma vez por semana. E continuei, né, nos meus cursinhos online, vendo vídeo aula no YouTube, bem básico. Lembra, ela falou, olha, eu quero que você agende o teste com a agência. Aí eu falei assim que meu inglês estava muito ruim ainda, que eu tinha medo, que eu acho que não era a hora, porque nisso eu tava me programando a entrar na agência só em janeiro. Mas minha irmã ficou pegando no meu pé, falou assim que isso ia me dar incentivo para estudar, e aí eu agendei o teste para um mês depois, para outubro. Quando eu agendei o teste, eu comecei a ficar com medo, então eu comecei a estudar muito mais. Parei de estudar sobre cursos online, etc. Parei e foquei nas perguntas. Não é o ideal, porque eles mudam as perguntas, não quer dizer que eles vão fazer aquelas perguntas que tem no grupão e tudo mais, mas eu estudei pelas perguntas porque eram sobre mim. Com certeza na entrevista eles vão perguntar sobre você, o que você faz, o que você gosta, então eu comecei a estudar sobre aquelas coisas, porque pelo menos eu ia conseguir falar sobre mim em inglês. Então comecei a estudar, fiquei estudando um mês e chegou o dia da entrevista, que foi dia 19. Não estava preparada no meu nível de inglês para entrevista, nem nada do tipo, e eu pensei que eu ia passar no perfil e não ia passar no teste de inglês, então eu teria muito tempo ainda para estudar, para fazer o teste de novo. Passei na entrevista, no perfil e passei no teste de inglês. Aí pronto, começou a ser muito... Caramba! Quando eu passei no teste de inglês, começou as coisas sendo muito rápidas.
Eu passei no dia 19, que era numa quinta-feira. Na sexta-feira eles me ligaram na hora do almoço, dizendo que eu tinha sido provada e que eu tinha 4 dias para entregar os documentos. Consegui fazer, fiz meu vídeo application na correria. Se vocês quiserem, eu posso estar postando aqui meus vídeos e falando um pouco mais sobre o que eu fiz. Entreguei todos os meus documentos no domingo, até o domingo eu completei meu application, né? Porque como eu agendei um mês antes da minha entrevista, eu já tinha deixado ele 70%, 80%. Aí eu só fiz colocar as fotos, os vídeos e a carta no final. Aí, ok. Na segunda-feira mesmo, eles entraram em contato com as minhas referências e na hora do almoço já tinha ligado pra todo mundo, já tinha confirmado tudo e falou que meu perfil tava ok. Aí eu acho que uns 2 dias depois chegou o e-mail dizendo que meu perfil tinha sido aprovado e que eu ia ficar online depois de uns 10 dias. Então, 19, aí 20, 22, 23, 25. Aí eu fiquei online no dia entre o dia 4, o dia 5, por aí. Um dia online já entrou uma família no meu perfil, e eu já me animei, né? A primeira família, eu já tava própria lista. Olha, não tinha carro, banheiro compartilhado, o lugar não era muito bom de transporte público, mas eu tava lá, se ela me quisesse, eu tava querendo ela também. Enfim, aí fiz a entrevista com meu inglês de centavos. Quando eu vi que eu passei e tudo mais, eu comecei a estudar mais. Eu já evolui muito. Desde o dia que minha irmã pegou no meu pé para que eu agendasse a entrevista e que eu comecei a estudar para passar na prova. E desde então, meu inglês já evoluiu muito. E na primeira família não deu certo, eles não rolou muito. Eu acho que foi muito por conta do meu inglês. Talvez pode ser por conta do perfil, talvez outra au pair seja melhor, porque eles podem, na cultura au pair, eles podem ficar com 3 au pairs ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente pode ficar com 3 famílias. Então eles decidiram ficar com outra au pair. Beleza. Aí entrou uma família, outra família que eu não gostei muito, porque era um pai brasileiro, e eu achei que era muito escravidão, porque tinha que trabalhar de sábado de noite, tipo das 5 às 10 da noite no sábado. Aí não rolou pra mim, enfim. E entrou a terceira família, que é a que eu tô conversando e que a gente já deu match. A gente deu match ontem. Aí é isso, esse é o início do meu processo. Comecei dia 19, hoje é dia 25 de novembro. Eu acho que eu fiquei online no início do mês e eu já tenho meu match. É uma família muito boa. E vamos ver o que acontece. Tô com muito medo dos próximos passos, que é o visto. Mas eu tenho muita vontade de estar compartilhando esses assuntos. Eu consumo muito vídeo de au pair, então eu sempre tive esse desejo de compartilhar um pouquinho sobre a minha rotina, sobre a minha história. E se der tudo certo, eu posso estar trazendo vídeos de dicas do processo, de inglês. E eu espero vir aqui mais vezes para poder compartilhar sobre a minha rotina. Então é isso. Tchau, tchau!